Gente, voltamos a falar aqui de São Francisco, do Congresso do Colégio Americano de Reumatologia. Eu estou com o Dr. Evandro Klumb, que é o coordenador da disciplina de Reumatologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, é claro. Reumatologia, um congresso com 16 mil pessoas, para falar de reumatismo. Tudo isso é reumatismo? Pois é, o reumatismo, na verdade, ele é um termo que abrange uma série de doenças. Tem mais de 100 doenças classificadas como reumáticas. A gente evita hoje o termo reumatismo porque existem uma série de doenças muito bem estruturadas, classificadas como doenças reumáticas. E dessas doenças, a gente tem, ao contrário do que se supôs muito tempo, a gente existe desde criança, existe bebê com doença reumática, até indivíduos crianças, e aí em criança a gente sabe que o mais famoso é a febre reumática, e a febre reumática já está conhecida por muitos, e ela inclusive faz com que a gente lembre que essa doença não é exclusivamente das articulações, já que a febre reumática, o grande medo, o grande problema é o acometimento do coração. Portanto, ela já cria uma referência dizendo que nem toda doença reumática é simplesmente uma dor nas juntas. Eu acho que essa é uma referência importante. Isso acontece de 5 a 15 anos, então não tem febre reumática aos 60, aos 70. É bom isso também ficar muito claro. Existem doenças reumáticas em adultos jovens, ou seja, que são as doenças inflamatórias, indivíduos de meia idade, 50, 60 anos, a gente vai falar um pouco mais sobre elas, que elas são muito importantes. No sentido, e na verdade esse é o principal tema deste congresso, são as doenças reumáticas inflamatórias. E existe a doença reumática no indivíduo mais idoso, né? Ou seja, que tem aí sim a osteoartrite ou artrose, como se diz muitas vezes, o carro-chefe, ou seja, a principal doença e com principais sintomas de todas, é uma doença pouco inflamatória, mas que acomete um número muito grande de pessoas. E aí acaba doença, por determinar... E essa doença, quer dizer, essa que o povo associa mais ao reumatismo e é que traz mais... compromete a qualidade de vida dele na prática, no dia a dia, pela quantidade de pessoas que é atingida, né? Mas é interessante que se a gente for pensar assim, em reumatismo, em doença reumática ou em dor nas articulações, dor nas juntas, a gente tem um grupo grande de doenças que são classificadas como doenças reumáticas, que são as tendinites, as bursites, e que a pessoa tem, por exemplo, uma dor no ombro, mas não tem nenhum outro sintoma sistêmico. Ou tem uma tendinite da mão, às vezes relacionada ao uso do computador, ou uso de uma atividade, a pessoa que passa a roupa, a pessoa que torce parafuso, ou então a pessoa que tem até artista que usa as mãos, ou um músico que usa muito intensamente, acaba tendo um dano nos tendões e aquele dano é de origem traumática, ele usa em excesso e acaba tendo um dano. Isso também é um tipo de reumatismo, a gente chama de reumatismo de partes moles, mas não são doenças que acometem o organismo, doenças inflamatórias. Essas doenças inflamatórias é que são a grande preocupação. E eu lhe digo preocupação porque elas não só determinam dor nas juntas, e essa dor às vezes é muito intensa, às vezes tem inflamação, às vezes não tem inflamação, e esse grupo de doenças, eles são graves não pela dor ou pela incapacidade funcional, mas pela intensidade do acometimento dos órgãos internos. A gente tem assim algumas que têm maior frequência, uma a cada 200 pessoas, por exemplo, tem artrite reumatoide. Uma doença tipicamente inflamatória, que pode gerar deformidades muito graves, que pode gerar uma incapacidade funcional muito grande nas mãos, mas também em joelhos, tornozelos, quadris, ombros, e é uma doença que, se não abordada precocemente, ou seja, que não tem um tratamento feito logo no início, ela gera incapacidade para a sobrevida, para as atividades do dia a dia e mesmo para trabalho, principalmente. E como é que as pessoas chegam nesse diagnóstico? Você falou essa coisa que tem que chegar logo. Isso é uma barreira? Como é que isso está acontecendo? As pessoas estão conseguindo chegar lá? Luiz Fernando, esse é um problema enorme, porque o que acontece hoje com uma pessoa que tem dor nas articulações? Ela acha, primeiro, que aquilo não tem importância, ela acha que aquilo vai passar, né? Isso é uma tendência natural de todos nós. Mas a gente não tem esse pensamento, por exemplo, enquanto mulher com um nódulo na mama. Está no seio com um carocinho, a mulher não fica achando que aquilo vai passar, ela vai de pronto, ela vai o quanto antes a um ginecologista e diz, olha, estou com medo de ter um câncer de mama, porque isso é uma realidade, isso pode acontecer de fato. Então, nas doenças reumáticas, talvez essa referência deva existir. Estou com uma junta inchada, eu não traumatizei, será que isso não é uma doença daquelas reumáticas que vão me determinar uma incapacidade do dia a dia? Talvez seja. Então, se a população estiver atenta para essa possibilidade, ou seja, uma pessoa jovem, um indivíduo 30, 40, 50 anos,
que começou a ter uma inchação nas articulações, dor nas articulações, às vezes cansaço, às vezes febre, às vezes uma dor para respirar, às vezes uma mancha no rosto. Ela tem que imaginar que aquilo pode não ser uma coisa simples, mas ser uma doença que merece uma atenção mais específica, que merece a consulta com um especialista. Claro que ela não deve, por si só, isoladamente, ir ao reumatologista. Eu acho que não. Ela deve seguir, como a recomendação no mundo todo, ela procura o clínico geral. E no clínico geral, não só o clínico tem que estar atento para essa possibilidade, mas a pessoa também tem que estar atenta. E ela pode chegar no clínico geral dizendo: doutor, eu vim aqui porque eu estou com dor nas juntas. Eu sei que existem alguns reumatismos, algumas doenças reumáticas que podem gerar manifestações no corpo todo e que podem inclusive ter um curso, né, mais agressivo. Será que eu não tenho uma doença dessas? Pode ser que o clínico esteja muito atento, que ele já conheça o tema, que ele estude aquele assunto, mas pode ser que ele não seja uma pessoa dedicada àquele conceito e ele levante a possibilidade e ele investigue. Mesmo o clínico, uma formação muito, sim, comum, ele é capaz de levantar a possibilidade, investigar inicialmente, ou ele encaminha precocemente, depende da sua intimidade com essas doenças, ele encaminha para o diagnóstico. O que a gente não pode é perder o tempo. Eu não posso, enquanto clínico geral, deixar um nódulo de mama, supondo que isso seja uma coisa simples. Eu tenho que encaminhar para investigação. Se eu souber investigar, eu posso até investigar. Assim como o clínico geral também não pode deixar uma doença reumática sem uma atenção. Se eu sei investigar, eu posso investigar. Se eu não sei, eu encaminho para a investigação. Isso, na verdade, quanto mais rápido, menor vai ser o dano que vai se acumular no paciente muitas vezes. Menor vai ser essa complicação no futuro. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Vamos voltar lá para a história do câncer de mama. Tem um nódulo pequenininho, retirou, às vezes a retirada do nódulo para a biópsia é curativa, né? Não precisa fazer mais nada, se for bem no início. Tomara a Deus que fosse sempre assim, mas nem sempre é. Mas de qualquer forma, isso é curativo. Quando a gente pensa nesse tempo, a gente falou em semanas para lesão de mama ou um mês. A média de tempo entre o início dos sintomas, por exemplo, o diagnóstico de lúpus, e o início dos sintomas de lúpus e o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença inflamatória sistêmica, em média de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. 1 ano e meio é o tempo médio entre o início dos sintomas de uma mulher jovem, na maioria das vezes, na sua fase produtiva de vida, de cuidar da casa, de cuidar, de trabalhar, se desenvolver, de estudar, que essa moça começa a ter dor nas articulações, ou começa a ter uma mancha, um cansaço, uma febrícula, e tem o diagnóstico de lúpus. Leva 18 meses em média, é muito tempo. E se a doença tiver um curso um pouquinho mais grave, ela perdeu toda a chance de impedir a má evolução. Vamos falar de outra doença que não é tão intensa em termos de gravidade sistêmica, mas que também é muito sistêmica e que é inflamatória. Também doença autoimune. Artrite reumatoide. A artrite reumatoide, de todas as doenças, dessas autoimunes, é das formas mais intensas a mais comum. E ela ocorre em 0,5% da população, ou seja, 1 em cada 200 pessoas. Ora, o tempo médio entre o início de sintomas e diagnóstico, hoje, é em torno de 3 anos, em estudos feitos na universidade. Já foi mais, mas ainda é muito longo. Vamos pensar em outra doença, espondilite anquilosante. Espondilite acomete a coluna, anquilosante anquilosa, que trava, que prende, que endurece, que enrijece. Então, é uma pessoa que não consegue fazer movimentos de flexão da coluna, das costas, e ela fica endurecida, meio como se fosse um robô. Ora, essa doença que acomete tipicamente homens jovens, ela tem um tempo para o diagnóstico de até 6 anos, a média de tempo para diagnóstico. Então, com certeza, a gente está fazendo diagnósticos de forma muito tardia e está, claro que perdendo toda a chance de impedir a evolução natural. E olha que hoje a gente está numa fase, nos últimos 10, 15 anos, de muito desenvolvimento. Na verdade, isso tudo está se vendo no Congresso. Tem muitas alternativas, não só para diagnóstico precoce, das formas muito precoces, a gente chama hoje não só de precoce, mas muito precoce, mas também de intervenções medicamentosas, terapêuticas, às vezes de condutas no tratamento que modificam a evolução natural. Isso é uma coisa que na medicina é muito rico, é muito bom, onde antes o médico assistia à evolução, acolhia, ajudava o paciente, mas ele não modificava a medicina não modificava a história natural. Hoje modifica. Hoje as pessoas que têm doenças graves, elas podem não ter as deformidades
que tiveram, por exemplo, o Renoir. Ou seja, que é um pintor que todo mundo conhece, impressionista, francês, e que terminou a vida com muito sofrimento, com muitas deformidades articulares, porque tinha uma artrite reumatoide que não se tinha nada a fazer, nem aspirina. Hoje em dia a aspirina já não se usa mais porque tem medicamentos muito mais potentes, né? Então, eu acho que o segredo é diagnóstico precoce, a oportunidade do paciente participar do seu diagnóstico, e aí já surgem umas coisas novas, porque hoje também se admite que o tratamento, que a condução do tratamento, ela não é exclusiva do médico. Né? Há muitos anos, já décadas, o médico saiu do pedestal do conhecimento, que ele era o detentor da informação, e hoje ele tem uma postura que é no mesmo nível de conversa, de discussão, não só por início do tratamento, da cooperação, e essa cooperação ela é de parceria. Esse termo não tem nada mais verdadeiro do que se o médico não tem uma parceria do paciente, o paciente com o médico, o tratamento não funciona. E essa parceria, ela está relacionada não só ao início do diagnóstico, ou seja, o paciente trazendo ao médico a opção de uma doença, de uma preocupação dele, que pode nem ser o diagnóstico, mas o médico tem a obrigação de, não pode ser, ou é ou não é, normal. E ele tem acesso à informação. Hoje a informação, bota lá no Dr. Google e a gente acha um monte de coisa, e o paciente faz isso e é legal que faça. Mas a segunda fase é como que ele pode se conduzir no tratamento, durante o tratamento. Existem escolhas que o paciente deve participar, ou seja, se eu vou tomar um remédio tem mais efeito colateral ou menos efeito colateral potencial e que tem custo mais alto ou mais baixo, que é injeção, que é mensal, que é subcutânea, ou que pode usar 2 medicamentos. Então, a participação do paciente hoje é mandatória. E essa participação muda a história dessa doença? Ela muda da água para o vinho. Que participam, eles evoluem melhor? Ela muda da água para o vinho. A gente tem vários estudos já na literatura que mostram, por exemplo, quais são aqueles pacientes com dor lombar, dor na coluna, né? É um outro tipo de doença reumática. São as doenças que afetam a coluna, não nessa forma de espondilite anquilosante ou relacionada a doença relacionada à psoríase, mas que tem uma dor na coluna por artrose associada a hernia de disco ou uma lombalgia, como se diz, uma dor na coluna de uma forma mecânica sem sinais de preocupação. As pessoas que têm ou fibromialgia, é outra doença de altíssima frequência na população, muito mais comum em mulheres de meia idade, aumenta com o decorrer da idade, mas que gera um grande impacto, apesar de não ser inflamatória, mas gera muita dor, muita sensação de incapacidade. Nessas condições, principalmente, a gente sabe que se a pessoa se coloca perante o médico como uma posição passiva, doutor, o que eu faço? Eu vou tomar o remédio se não passou? O que é diferente de dizer, bom, doutor, o que eu tenho que fazer para eu ficar bem? Como é que eu posso contribuir para a minha saúde? Né? Como é que eu posso contribuir para melhorar o meu tratamento? Essas posturas frente ao médico, frente à doença que a pessoa desenvolveu, ela muda da água para o vinho o tratamento. Então a gente tem resultados que são assim, absolutamente impressionantes e muito estimulantes para a introdução desse ou daquele remédio. Quer um outro exemplo? A atividade física em quem tem espondilite. A gente usa remédios de alta complexidade nos casos que são necessários, por exemplo, os agentes chamados aí as terapias-alvo, né? Que são remédios que funcionam como se fossem mísseis, que atuam diretamente na molécula que gera a inflamação. E esses remédios já estão disponíveis e se usa no Brasil, se usa, no mundo todo se usa, aqui está se discutindo um monte também desses remédios. Tem várias moléculas. Esses remédios, eles ajudam, mas nada substitui nenhum medicamento o ganho que o paciente tem, que a pessoa que adoeceu tem, com uma implementação de uma atividade física de forma regular. Então, é interessante porque a gente está num momento que existem novos agentes, existem novas tecnologias, existem novos diagnósticos, mas o paciente ele não deve deixar a cargo do médico ou de quem quer que seja, nem do pai, nem do marido, da esposa, quem quer que seja. A saúde é sua, né? A saúde é sua, cuide você da sua saúde, esse é o melhor, eu acho que é o melhor remédio. Então, gente, uma mensagem que deve ficar é essa, olha só. E uma coisa que o doutor Evandro falou que é muito importante, se amanheceu, você acordou com uma junta inflamada, uma coisa inchada, não bateu, não machucou aquilo, não deixa passar, porque pode ter coisa mais complicada por trás disso tudo, né? E tempo na verdade, função, né?
gente falava que tempo é igual ao coração, tempo é igual a cérebro, tempo agora é igual a junta. Até mais.